Vamos começando por aqui nosso 8º dia, com a permissão e a graça do Espírito Santo, que seja um tempo onde Deus venha revelar, né, a sua palavra para nós. Nós estamos aí no projeto para ficarmos 30 dias, 30 minutos na presença de Deus, para a gente conseguir ouvir a voz dele, né? A gente ter o discernimento quando é ele que está falando conosco. E a gente já falou disso antes, que Deus tem várias formas de falar conosco, né? Então ele fala no nosso coração, ele fala através da palavra, e ele pode falar também através de pessoas. E eu quero falar hoje a respeito das amizades, as pessoas que Deus coloca na nossa vida, no nosso caminho, e o quanto é importante nós estarmos pautados na palavra de Deus, nós estarmos alinhados com a vontade dele, para a gente ter discernimento quando é Deus que fala e quando as pessoas falam do próprio entendimento, né? Da própria carne e não pela direção do Espírito Santo. E aí a palavra que eu quero trazer para você hoje é o livro de Jó. Eu não vou nem entrar especificamente em um capítulo só. O livro de Jó ele é muito conhecido, muito falado. E geralmente a gente ouve a história muito abreviada, né? Que Jó ele tinha tudo, e aí Deus permitiu que Satanás tirasse. Você quer descer? E Deus permitiu que Jó, que Satanás tirasse de Jó, né, as coisas da vida dele, com o intuito de Jó negar a Deus. Então a gente começa aqui logo no início com a introdução, no capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. É importante a gente frisar aqui e entender quem é Jó, porque isso vai fazer sentido no decorrer de toda a história. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. Convidavam os seus 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, Jó era um homem justo, né? Era um homem íntegro, e ele se preocupava se a família dele também estava fazendo algo que era contra a vontade de Deus. E aí, num certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e o Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E aí, gente, o que é o papel do Satanás no mundo, na nossa vida? É criar contenda, é te tirar do rumo da sua vida, é fazer você sair do caminho que você tem que seguir, aquele caminho que Deus tem direcionado. E aí, Satanás, muito astuto, virou para Deus e falou assim: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra.
mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então o que Satanás está fazendo aqui? Ele está falando que Jó só é o servo que ele é porque Deus colocou ele num lugar de proteção e que nada acontece. Então, para ele, o Jó não nega a Deus porque ele está com a vida dele toda ok, né? Então a vida dele tá tudo certo, ele tem dinheiro, tem os filhos, tem esposa, tem ovelhas, né? Tem os amigos, tem riqueza. Então ele não nega a Deus porque ele já tem tudo, né? Então, o que Satanás está falando para Deus aqui é assim, é fácil, né? Ser justo, ser íntegro, quando se tem tudo. Então Deus permitiu que Satanás fosse lá e retirasse essas coisas de Jó. Ele permitiu que Jó passasse por esse processo para falar assim, não, realmente ele negou. E aí o Satanás fez isso. E aí depois veio uma segunda prova, porque na primeira, nesse momento, o Jó não tinha tentado contra Deus. E aí ele vem e fala para Deus o seguinte: no outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor ao Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, um homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Então Deus aqui já falou, ele está tentando contra Jó, mas não tem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás: um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne, e seus ossos, com certeza, ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas poupe a vida dele. Então, Satanás foi lá e fez isso, né? Então, ele foi lá e tocou no corpo, na saúde de Jó. Né? Jó ficou em carne viva, cheio de feridas, cheio de machucados. E aqui agora a gente vai entrar num ponto que eu, pelo menos, não vejo muitas pessoas abordando, e eu entendo que é crucial para a gente trazer como aprendizado para a nossa vida, que é o quê? Aqui quando Jó, né, ele perdeu a família, ele perdeu os bens, ele perdeu toda a riqueza que ele tinha, ele perdeu tudo, 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 né? Deus permitiu que Satanás fosse lá e tirasse absolutamente tudo dele, desde os filhos, a esposa, tudo que ele tinha foi retirado. E aí, aqui no capítulo 2, no versículo 11, os amigos de Jó vão lá visitar ele. E aqui começa. Então, aqui fala: quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um de sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, não puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou a terra sobre a cabeça. Depois os 3 se sentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viu como era grande o seu sofrimento. Então o que a gente entende? Que no momento das dificuldades, no momento dos problemas, vão ter pessoas com boa vontade para vir nos apoiar, a vir nos socorrer. E até aqui tá tudo ok, né? Então eles foram lá visitar o amigo e eles ficaram 7 dias em silêncio. Só que logo depois disso, e aí eu vou pedir para que você leia o livro de Jó, para que você possa estudar na íntegra. Aqui, como o nosso tempo é mais curtinho, eu vou pegar trechos que eu acho que são relevantes para a nossa história, mas é importante que você leia como um todo.
Quer participar, neném? Tá bem. Vem. Vem. Amanda, amor, eu não sei jeito, não. Eu gosto de participar. Eu quero ver também. Eu quero ver. Vamos lá, vamos continuar. Aqui no capítulo 3, Jó começa a falar, né, das coisas que aconteceram, o quanto esse processo para ele tá difícil, porque ele busca a Deus e não encontra. E aí, os seus amigos começam a falar. E aqui ao longo dos capítulos, vocês vão vendo que tem conversas. Jó fala, depois cada um dos seus amigos vem falando. E o que é o problema? E é o que eu quero trazer para a nossa vida, para a nossa reflexão. De uma forma bastante resumida, o que eles fazem é olhar para a situação de Jó, ver aquele amigo que eles tinham que era o mais poderoso, era o mais rico de toda a época, né? Com família, com bens, com animais, e agora eles olham e veem um amigo naquela situação. E aí eles começam a criticar Jó e colocar Jó como se fosse um pecador. É como se Jó tivesse feito alguma coisa errada para que Deus estivesse ali naquele momento, daquele jeito, criticando ele e apontando os defeitos. Então ele vem e fala, ó, aqui ele faz no capítulo 15, no versículo 5, ele fala assim: o seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. E em vários lugares, em vários trechos, a gente vai vendo esse discurso que eles falam como se o Jó tivesse feito alguma coisa muito ruim e Deus tivesse colocando ele para pagar, né? Como se ele estivesse colhendo um mal que ele plantou. No capítulo 18, no versículo 12, Bildade fala: a calamidade tem fome de alcançá-lo, a desgraça está à espera de sua queda e consome partes da sua pele. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Ele é arrancado da segurança de sua tenda e o levam à força ao rei dos terrores. O fogo mora na tenda dele, espalha um enxofre ardente sobre a sua habitação. Suas raízes secam-se embaixo e seus ramos murcham em cima. Sua lembrança desaparece da terra nome não tem em parte alguma. É lançado da luz para as trevas, é banido do mundo. Não tem filhos nem descendentes entre seu povo, nem lhe restou sobrevivente algum nos lugares onde antes vivia. Os homens do Ocidente assustam-se com a sua ruína, e os do Oriente enchem-se de pavor. É assim a habitação do perverso. Essa é a situação de quem não conhece a Deus. Isso é um amigo dele falando para ele, para Jó, no momento da dificuldade, no momento da dor. Então, como eles não sabem, eles não vêm aqui instruídos pelo Espírito Santo, eles não sabem do que eles estão falando, eles estão olhando com os olhos naturais para uma situação que está acontecendo com o amigo. Eu entendo que possa até ter boa vontade em querer ajudar de alguma forma, querer tentar mudar aquela situação de Jó. Mas a gente vê aqui claramente que eles não têm o conhecimento, não têm a sabedoria, não têm o discernimento do Espírito Santo para falar. Então, se Jó aqui ele não fosse quem ele era, se ele não tivesse um relacionamento com Deus como ele tinha, a fé que ele tinha, facilmente ele sucumbiria. Facilmente, se Jó não tivesse a relação que ele tinha com Deus,
ele facilmente entraria nessa de achar que ele era o pecador e que ele estava colhendo aquilo que ele plantou. E Jó responde para ele aqui no capítulo 19: Até quando vocês continuarão a atormentar-me? Então Jó responde para eles aqui no capítulo 19: Até quando vocês continuarão a atormentar-me, a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me? Então Jó, que apesar de estar passando por toda essa situação, ele sabe que aquilo que os amigos estão falando, na verdade, não está edificando e não está ajudando ele. E ele fala: se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Então, a importância de estar alinhado com Deus, saber quem nós somos, né, diante da presença de Deus, buscar nós estarmos na nossa melhor versão. Ai, que nós seremos perfeitos? Não. Porque a perfeição é só Cristo. Não cabe a mim, não cabe a você achar que em algum momento da vida a gente já é o suprassumo da vida, que eu posso julgar o outro porque a minha vida tá perfeita. Isso não vai acontecer. Nós estamos nessa vida para buscar cada vez mais a nossa identidade, que é o quê? Nos identificarmos com Cristo. E identificar com Cristo é o quê? Eu olhar para Cristo, olhar quais são as características dele e moldar a minha vida para cada vez estar mais próximo, cada vez estar mais parecido. Mas perfeito nós não seremos, né? A perfeição vem somente de Deus, mas ele nos guia, e ele nos direciona para que cada vez mais a gente se aproxime dele. E assim como Deus no início, ele falou para Satanás que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem justo. Imagina que alegria Deus falar de nós, Deus falar de mim para alguém. Falar: olha, aquela é uma mulher justa, aquela é uma mulher íntegra. Deus falar de você para alguém, Deus te defender. E Deus ter tanta certeza do seu amor, da sua direção, que ele fala assim: vai lá, Satanás, pode fazer o que você quiser, porque eu sei que o meu filho, a minha filha, não vai me negar. Independente do que esteja acontecendo, independente de qualquer coisa. Porque é muito fácil amar a Deus quando tá tudo certo, né? Não, Deus existe, Deus é um pai amoroso, Deus é um pai que cuida de mim. Olha o quanto a minha vida é próspera, quanto a minha vida é boa, quanto a minha vida é abençoada. Mas o que Jó vem nos mostrar é que mesmo nesse momento de tormenta, é Deus quem guia nossas vidas, é Deus quem permite que as coisas aconteçam da forma que devem acontecer. E aqui, continuando, os amigos não param. Vocês vão verem quando vocês lerem o livro de Jó, são vários capítulos, eles tentando convencer Jó que Jó fez alguma coisa errada. Aqui no capítulo 22 ele fala no versículo 7: Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto. Sendo você poderoso, dono das terras e dela vivendo, e honrado diante de todos, você mandou embora de mãos vazias viúvas e quebrou a força dos órfãos. E por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega e cobrem as águas em tremenda inundação. Então tá vendo aqui o amigo tá de novo apontando o dedo. Olha, você tá vivendo isso porque você deveria ter feito aquilo e você não fez. E agora tá vindo tudo isso porque você errou, você deixou de fazer. E ao longo dos capítulos, eles vêm essa discussão, os amigos falam, e Jó vem e mostra a situação dele, o como ele está aflito, mas que ele não cometeu nada que justificasse aquele momento em que ele estava passando. E aqui no capítulo 31, ele, Jó vem, né, se justificando e falando no versículo 5: Se me conduzir com falsidade, ou se meus pés se apressarem a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa.
Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que os outros comam o que semeei e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Então, o que é que Jó está fazendo aqui? Ele está falando, eu não tenho culpa. E se eu tiver, né, que Deus pese contra, mas eu não tenho culpa. E aí, aqui tem um quarto homem mais novo, porque os primeiros eram mais velhos, e ele estava só calado, ouvindo. E ele, a hora que Jó termina de falar, ele vem indignado. Como assim? Jó se julga ser um homem justo? Como assim Jó está se defendendo? Ele fala aqui, ó, no capítulo 32. Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Irão, indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava a si diante. Jó estava se justificando, ele estava falando para Deus quem que ele é. E aqui Eliú ficou bravo. Ele fala, indignou-se muito contra Jó, porque ele se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Ele o tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então, estavam os quatro, na verdade, tentando rebater a Jó e colocar a culpa sobre ele. Que tudo aquilo que estava acontecendo era porque Jó havia feito alguma coisa. E o que eu quero trazer para você na reflexão do livro de Jó? Quem são os seus amigos? E o que esses amigos têm falado para você? Se são coisas que te levam mais próximo do caminho que Deus tem colocado na sua vida, ou se essas pessoas, mesmo que disfarçadas, né, de boas pessoas, são pessoas que fazem você se questionar na sua identidade. Porque uma coisa é a repreensão do amigo que tem a direção do Espírito Santo, e ele vai te repreender por algo que efetivamente você precisa mudar na sua vida, algo que está fazendo mal para você, que vai te levar, né, para um caminho que não é o caminho que o Senhor quer, né, um caminho que vai te levar para mais próximo de Deus. Ou seus amigos têm agido de forma semelhante. E aqui eu vou falar, não é com maldade, mas é com a intenção de achar que está certo, que tem a sabedoria necessária para dar palpite na sua vida. E eu vou trazer essa palavra palpite, porque às vezes a gente vai ter pessoas na nossa vida que podem ter boas intenções de querer ajudar, mas o que elas estão fazendo é tentando deturpar a realidade. Porque aqui, se Jó entra nesse momento de achar que foi ele que fez alguma coisa, né? Que foi ele que agiu de forma errada e por isso Deus está punindo ele, talvez o desfecho fosse diferente do que foi. E Jó, ele tinha tanta certeza, ele tinha tanta convicção que ele estava agindo, ele tinha agido de forma correta, que no final aqui, a partir do capítulo 38, é Deus que vem falar com Jó, é Deus que vem agora responder ele e mostrar a sua grandeza para Jó. É Deus que vem falar sobre tudo que ele já fez na terra. E aí no capítulo 42, Jó agora responde a Deus e fala: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras, a Jó também a ele faz de Temã: estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito,
como fez meu servo Jó. Então aqui Deus, no final, esse é o último capítulo do livro, Deus vem recriminando aquilo que o Elifaz e seus amigos tinham feito na vida de Jó, né? Aquelas palavras que eles tinham proferido, o Senhor vem e o repreende. E aí ele fala, vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Isso é o Senhor falando na palavra a respeito das coisas que os amigos estavam fazendo. Então nós precisamos pedir a Deus discernimento daquilo que nós escutamos e aquilo que nós guardamos no nosso coração, porque podem ser pessoas próximas, pessoas que a gente tem amor, que a gente tem carinho, e às vezes o que elas vão falar na minha vida e vão falar na sua vida vai reverberar de uma forma errada. E aqui, né, Deus ele vem e repreende, e às vezes pode acontecer de não chegar nesse momento porque você perdeu a conexão com Deus. Você entrou num estado de culpa que você deixa a sua relação com Deus de lado. E aqui, ó, no versículo 10, né, do capítulo 42, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Então, tudo aquilo que a gente falou lá no início, que Jó tinha, né, tanto de bens, quanto de família, quanto de riquezas, Deus restituiu na vida dele. No caso dos bens, ele teve em dobro. Então, a história de Jó é uma história muito interessante, é uma história que vale a pena você ler com calma cada capítulo, cada trecho, e entendendo e trazendo para o nosso contexto de hoje, que a Bíblia é uma Bíblia viva, né? O que a gente vê aqui, a palavra de Deus, ela nos vivifica até hoje. Então, tem muitos ensinamentos, tem muitos conselhos, tem muitas direções que nos mostram a forma com que nós devemos viver aqui hoje. Então, Jó não negou a Deus, independente da situação que ele tenha passado, né? Além de passar por todas as dificuldades, ele ainda teve pessoas que ainda estavam ali, né, massacrando ele pela situação que ele estava, mas mesmo assim ele se permaneceu fiel a Deus, fiel àquilo que ele acreditava, sabendo do homem íntegro e justo que ele era. Então, o meu desejo para você para você e para mim, né, que nós possamos cada vez mais buscar uma vida de retidão junto a Deus, para que nós, quando nós formos tentados, a gente possa fazer assim como Jó fez, de poder nos defender e falar, não, nós somos justos, né? Nós andamos conforme a vontade e orientação de Deus. Eu espero que de alguma forma essa palavra venha fazer sentido na sua vida, que ela traga luz, né, para as coisas que você passa, e que no momento certo Deus há de tocar no seu coração e te dar clareza sobre palavras, sobre pessoas, e que Ele possa movimentar a sua vida, te aproximando cada vez mais de pessoas que vão te direcionar para o caminho que Ele quer para você. E a gente vai finalizando aqui o nosso 8º dia. Eu espero você amanhã para o nosso 9º dia, em nome do nosso Senhor Jesus. E se fizer sentido para você, salva esse vídeo, já guarda para o momento adequado, o momento que você precisar, você voltar aqui para ouvir, encaminha para quem você acha que faça sentido, e já fica por aqui para a gente ter mais momentos como esse na presença de Deus. Um grande beijo, fica com Deus e até amanhã.